Estamos em mais um podcast do Regeneração Ótica. Esse que é um movimento aí para ajudar vocês lojistas a evoluírem, a crescerem, a melhorar os seus resultados. Estamos aqui em Porto Alegre, na sede do Sindiótica, a nova sede deles, com um convidado bem especial, o Cláudio. Ele aí que está hoje trabalhando com a gente também, é uma empresa parceira, já é mentor, palestrante, já trabalhou em grandes empresas aí do setor, liderou times comerciais de alta performance, então ele tem muito a contribuir em como a gente prospectar clientes, em como a gente melhorar, e também vai trazer um pouquinho sobre inteligência artificial, que é algo que ele já trabalha e que faz acelerar aí muitos resultados. Então, Cláudio, seja muito bem-vindo, obrigada por ter aceito participar desse podcast, trazer todo o teu conteúdo, a tua experiência, para poder ajudar as pessoas que nos assistem, porque eu acredito muito que o mundo é feito de evolução, a gente precisa evoluir, e é através das pessoas que a gente consegue fazer isso. Então, obrigada, a palavra é tua, seja muito bem-vindo. Então tá, Jéssica, Carlos, obrigado pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui com vocês, são parceiros nossos, a gente aí conversa já há algum tempo, né, e vem trocando bastante figurinha, e é sempre um prazer, né, para mim falar sobre vendas, sobre máquina de vendas, processos comerciais, e obviamente agora não tem como não falar sobre inteligência artificial, que é o assunto do momento, né, já há algum tempo. Então, vamos lá, vai ser um bate-papo bem bacana, né? E bom dia, ou boa tarde, boa noite, dependente do horário que as pessoas estiverem assistindo. Fala um pouquinho como é que foi tua trajetória, como tu construiu tudo isso, essa experiência na área comercial, né? Porque hoje tem uma bagagem, hoje tu tem uma empresa disso, né? Sim. O MyConsult Brasil, hoje, que é uma empresa que a gente é parceira. E o que está sendo feito hoje nas empresas? Né? Traz um pouquinho da tua bagagem, um pouquinho do teu conhecimento. Legal, trabalho com vendas há mais de 20 anos. Meu primeiro trabalho, inclusive, estava vindo aqui, né? A gente está no centro de Porto Alegre. O meu primeiro trabalho foi aqui, na esquina da Uruguai, com Andradas, no Banco IB, que é um operador de crédito da C&A, que não existe mais. E eu abordava as pessoas na rua, né? Nossa, as pessoas passando, a prospecção aquela... Exatamente. Né? E o meu objetivo era levar as pessoas para dentro da loja e oferecer crédito pessoal, né? Oferta de empréstimo. E foi uma escola, né? Porque eu aprendi muita técnica, aprendi muita vivência, mas acima de tudo uma cultura de vendas que eu levei para a minha vida toda, né? Então ali começou a minha trajetória. Eu tenho até um slide da minha palestra que tem uma foto que eu ganho um Discman. Né? Então, para quem é mais antigo, né? Aquilo era o sonho. Eu tinha um Discman que não pulava ali o CD, né? CD. Então eu podia andar de skate, enfim. Hoje não ando de skate, não tem Discman, mas naquela época era o hype, né? Era isso aí. Enfim, e aí então eu venho construindo uma trajetória na área comercial. Eu passei por algumas empresas significantes assim na minha carreira, mas que são empresas que também são significativas para o mercado, como a Dell. Trabalhei lá 7 anos. É uma escola, né? Uma escola, fui gestor de times comerciais, trabalhei na área de treinamento, tive uma passagem pela uma empresa da área de educação chamada Mais A Educação, que é uma EdTech hoje, uma das maiores aí do Brasil e da América Latina, e também empreendi entre 2015 e 2016, acabou não indo em frente. Eu tinha a vontade, o sonho, mas faltava o conhecimento. Né? Mas foi muito importante para o que eu construí depois. A MyConsulting, que é a empresa na qual eu sou fundador, CEO, nasceu na pandemia. Eu acabei, né, como muitas pessoas, impactado, né, o meu trabalho. Eu tinha um time, gerenciava um time de 7 pessoas, e ele foi reduzindo, e com a pandemia foi ali o ponto final. Eu acabei saindo e entendi que ali tinha uma oportunidade de apoiar as empresas a construírem processos, né, na área comercial que fossem eficientes e escaláveis. Fala um pouco mais sobre isso, porque eu acredito que hoje muitas empresas não têm processos. Exatamente. Trabalham de uma forma totalmente aleatória. Sim. E aí sofrem muitas vezes para ter os resultados, porque se fosse ajustar 3, 4 pontos ali já seria diferente. Então... Exatamente. Para mim existem alguns pontos importantes e eu fui comprovando isso, porque quando tu trabalha no mercado e dentro de uma empresa, tu tem uma visão até um tanto míope do mercado, assim, é uma visão muito interna. Por exemplo, uma Dell é uma empresa incrível, mas ela é uma empresa em que tu vai estar ali vivendo todo aquele ecossistema. O mercado, ele é muito diferente. Uhum. Então, quando eu comecei a atender e prestar essas consultorias para as empresas, eu logo percebi que ia muito além de não ter o processo, é não ter a cultura. Né? A cultura de um processo, entender que um processo ele é de fato importante. É necessário. Exatamente. A gente aprendeu por muito tempo que o vendedor
ele é aquela pessoa que se comunica bem, que fala bem, que tem uma boa desenvoltura, e o que muitas vezes os empresários cometem os erros de contratar as pessoas por isso. Exemplo, eu tenho um primo lá que está da família, que fala bem, se comunica bem, daria um excelente vendedor. É quase que o tradicional acontecer. Ou a gente erra nas vendas ou em alguma outra área. E na verdade, na maioria das vezes não, porque a comunicação é uma das habilidades. Hoje eu atribuo o sucesso de um vendedor, de uma área comercial, muito mais à capacidade do time comercial e da empresa em acreditar e seguir processos, em ter metodologia. Então, hoje um vendedor ele pode ser mais calado, mais introspectivo, mas se ele tiver disciplina, ele consegue. Ele aprende e faz o que tem que ser feito. Eu tive um caso num treinamento que eu faço para alguns empresários do Sebrae, em que eu ensino uma metodologia para tu olhar para a tua base e identificar oportunidades para vender, né? Para gerar novos negócios, novos produtos. Sim, não ficar só esperando o cliente entrar. Exatamente. E eu lembro exatamente que teve uma das pessoas que estavam lá que ele executou exatamente aquilo que eu ensinei dentro de uma empresa que fica na região ali de Espumoso, Soledade, próximo dessas regiões. E eles tiveram um incremento em torno de 30% de receita. E a pessoa que executou, ela tem uma formação militar. E eu não sabia disso. Mas teve a disciplina. A disciplina de executar o processo, de acreditar e saber que com disciplina tu consegue executar e ter resultado. Então, tem várias coisas que a gente pode falar aqui depois, mas em linhas gerais, o grande erro ele está nisso. E aí, quando tu não tem processo para contratar, tu não tem processo para implementar e tu não tem processo para seguir. Então, tem uma frase que eu gosto muito que é a cultura engole a estratégia no café da manhã, né? Então, assim, tu vai lá, tu para 1, 2 dias, tu investe em ferramenta, investe em consultoria, investe em uma série de coisas. Mas depois se perde. Mas se perde porque não tem a cultura, né? Então, eu acredito muito nisso. E trazendo essa parte da inteligência artificial, hoje o que tu vê, os negócios, o que está acontecendo nessa área? É algo muito novo ainda, a gente ainda está entendendo o que está acontecendo, a gente está meio perdido muitas vezes, e tu já está mais dentro disso. Sim. O que tu acha hoje que a inteligência artificial vai ajudar os negócios? Como pode ajudar a atrair mais clientes, a buscar melhorar a base do cliente? O que a gente pode fazer? Beleza, a gente está vendo uma revolução no mercado, né? Quem está presenciando isso está presenciando talvez uma das maiores disrupções de tecnologia que a gente já teve. A inteligência artificial ela já existe há muitos anos, mas ela nunca foi tão acessível às pessoas. Pela primeira vez, pessoas estão conversando com máquinas que são capazes, né, de fazer terapia hoje, tudo. né? Exatamente. Eu mediei o palco do Gramado Summit, do PalcoShare, e uma das palestras, uma dessas pessoas falou que grande parte do uso do ChatGPT em determinado horário são pessoas utilizando o ChatGPT como um terapeuta. Nossa, já tem estudos disso, base disso. Exatamente. Eu estava brincando aqui, falando, e olha ali, ó. Exatamente. E hoje o mecanismo de busca tradicionais do mercado, como o Google, já perceberam que existe uma mudança muito significativa, porque as pessoas estão utilizando o ChatGPT, que é uma das ferramentas, como um mecanismo de busca. Então, eu vou dar um exemplo para vocês particular. A minha filha tem 14 anos e ela já usa o ChatGPT e ela já cria as legendas do Instagram dela com o ChatGPT. Eu ensinei ela também a melhorar a busca, porque a diferença está em como tu usa, né? Ela está ensina, né? Ela pediu para criar uma legenda para uma foto que ela queria postar de um determinado assunto. Ela faz pesquisa escolares no ChatGPT e ela já conversa e pede dicas. Sim, hoje tu já não entra no Google, tu entra no chat, né? ChatGPT. Ainda, obviamente, né, existe uma grande parte da população usuária da internet, né, que utiliza, né, os mecanismos que já são os tradicionais como o Google. Mas o ChatGPT e outras ferramentas correlatas já estão assumindo esse protagonismo. O ChatGPT foi a plataforma que em menos tempo, em toda a história da humanidade, atingiu o primeiro 1 milhão de usuários em 5 dias. Quanto? 1 milhão de usuários em 5 dias. Meu Deus. E a gente nunca viu uma propaganda do ChatGPT. Foi orgânico, uma pessoa falando para outra. Esse é o sonho de todo negócio, exatamente, né? Esse é o tamanho. E aí, qual é o ponto? As empresas que ainda não estão utilizando a inteligência artificial nos seus negócios,
elas, além de estarem ficando para trás, estão perdendo muitas oportunidades. E eu converso com muitos amigos que são especialistas nisso, que falam sobre isso, e a gente costuma, eu ouço muito, eu acredito muito que a inteligência artificial, ela não vai substituir as pessoas, ela vai substituir as pessoas que não sabem trabalhar com inteligência artificial. Então, óbvio que... Porque juntar a pessoa com uma boa cabeça, um bom conhecimento, exatamente, tudo que ela já trouxe da sua bagagem com a ferramenta, aí é a explosão, né? Explosão. Então, hoje, é imprescindível que uma empresa invista em conhecimento e cultura de uso de inteligência artificial para automatizar seus processos. E aí tem coisas incríveis. Por exemplo, agora trazendo um pouquinho para a área das vendas, como que pode ajudar. Vou dar um exemplo simples. Tu consegue hoje, utilizando a inteligência artificial, gerar uma lista vou dar um exemplo, de 30 óticas numa determinada cidade. A inteligência artificial hoje ela é capaz de fazer uma busca profunda, eu até posso depois falar aqui das ferramentas, e ela identifica todas as informações disponíveis, isso a gente chama de scraping, na internet. Antes isso tinha que ser feito manual. Ela faz isso de forma inteligente e te gera uma lista com todo o nome das empresas, das óticas, com o nome do dono, com o telefone, com o e-mail, porque são dados públicos que estão disponíveis. A grande diferença é, Cláudio, mas eu não posso fazer isso no Google e ali pesquisar? Sim, mas para tu fazer uma lista de 50 empresas, tu levaria tranquilamente mais de uma semana. O que o ChatGPT, o Gemini, Manus, só para citar algumas, faz em no máximo 15 minutos. Tu cria uma lista. Isso é uma coisa simples. Então não é que a gente vai deixar de ter que pegar lá o telefone, ligar, fazer, mas ele te acelera os processos. Perfeito, é isso aí, não vai substituir. Ainda, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Não acho que hoje, para mim, a inteligência artificial, porque quando a gente fala de atender, a gente está falando de um agente de IA, que ele é capaz de atender um lead utilizando os mecanismos de inteligência artificial. Isso é um caminho, já é possível. Existe. E dependendo da empresa, do produto, funciona. Mas o trabalho humano, ele ainda é imprescindível. Mas, desde que esse humano saiba trabalhar com inteligência artificial a seu favor, que é o que tu falou, acelerar, encurtar processos que nós levaríamos muito tempo para fazer. Vou dar um outro exemplo. Tu pode pegar a tua base de clientes, tá? Vamos pegar 4.000 clientes. Tu pode pegar uma parte dessa base, tu vai pegar um Excel e vai ter lá as colunas, nome do cliente, e-mail, telefone, cidade, região. Tu coloca o último pedido que ele fez, o histórico de pedidos dele, e tu pede para o ChatGPT ou para o Manus ou para o Gemini fazer uma análise de quem são os teus melhores clientes, baseado em perfil e comportamento de compra. Ele vai te dizer, os teus melhores clientes são esses daqui, por isso, por isso, Como é que ele faz isso? A inteligência artificial, nesse caminho de agente, ela consegue fazer buscas profundas dentro de qualquer base, de um Word, de um Excel, de uma tecnologia. Ela consegue, basicamente, como se fosse um comportamento de um humano que está ali digitando, pesquisando, ela consegue fazer isso. Essa atualização, ela já está no ChatGPT, tá? O ChatGPT agora, ele é também um agente. Igual o Manus, igual o Gemini, Gemini Pro. Esses outros eu não uso, assim, não conhecia, então... É importantíssimo. Então, não, já tô... Tudo isso a gente aprende e depois implementa, né? Sim, é uma corrida, né, de hoje no mercado, mas é possível. Eu digo assim, uma conversa dessas, é óbvio que vai ter ações. Sim. Eu também aprendo muita coisa, com todo mundo que eu conversei aqui ontem, hoje, enfim, que a gente tá gravando, em todas as conversas saem ações. E é isso que eu ensino para cada um, né? Sim. Precisa assistir um podcast, mas tu precisa estar com um caderninho ali, ações. Então, o que tem de ação? Vai ter que sair isso, isso e isso. A conversa com o Cláudio vai sair isso, isso e isso. Ontem eu gravei com uma e disse assim, nossa, essa doeu. Sabe? Porque veio para mim aquilo. Sim. Então, se a gente só assistir por assistir e não for lá pesquisar, entender, ver o que pode fazer para me ajudar, e tu tá dando os caminhos aqui. Sim. Então, é isso, tu já desbravou o mato. Né? A gente tá indo ali com o mato fechado, tu já desbravou esse mato. Então tu já tá dando o caminho aberto para nós. Sim. Então o que pode ser feito? Nossa, todo mundo deve ter uma base de clientes ali. Vai lá, joga, pede informação. Aí é isso que entra o porquê que o humano precisa. Porque é o humano que vai dar a instrução.
Então, se tu chegar lá e não souber o que dá a instrução, não vai servir de nada a inteligência artificial. Sim, existe um estudo que diz que as pessoas, as empresas, elas contratam ferramentas no mercado e elas usam, em média, de 20% a 25% das funcionalidades de uma plataforma. Nossa. E isso é uma média histórica, não é um número específico de uma plataforma, de um mercado. As pessoas, elas contratam as ferramentas e não usam ela na sua totalidade. Poderia explorar muito mais tudo, ou poderia sistema, não ter contratado, né? Ou poderia não ter contratado. Então, é muito importante porque a gente não pode ter um comportamento reativo, né, sobre o uso, né? Tem um estudo que é um estudo de adoção de tecnologia. Então, todas aquelas pessoas que utilizam as tecnologias quando elas são lançadas são os early adopters, né? São as pessoas que utilizam ali. Tu não precisa ser um early adopters, né, para tudo, mas tu tem que ser a próxima onda. Então, tu já tem que trazer para tua empresa. Então, olhando para a área comercial, a gente aqui falou sobre gerar uma lista de prospecção e sobre utilizar uma base, um arquivo em Excel que tu extrai do teu sistema, joga para dentro da inteligência artificial, e aí eu citei algumas aqui, e pede para ela fazer uma análise baseado em alguma tecnologia, ou simples, me diga, baseado nos dados aqui, quem são os meus melhores clientes, considerando ticket médio, faturamento. Em quem eu tenho que focar, qual é o perfil que eu tenho que focar, e isso já vai te definir a tua base também de clientes, né? A tua persona, que muitas vezes falam, né? Sim. Quem que é de fato o teu cliente, e aí tu vai focar o quê? Nessas pessoas. Exatamente. É elas que vão fazer tu crescer. Exatamente. Então, o que mais que a inteligência artificial hoje pode ajudar no varejo, ajudar nos negócios? Perfeito. Assim, tem uma infinidade de coisas, mas eu entendo assim que esse caminho das listas é um caminho interessante para quem trabalha, né, prospectando empresas. Esse caminho da segmentação de base, ele é essencial, porque a gente estava comentando antes, né, do comportamento reativo que algumas óticas têm em esperar o seu cliente entrar na porta, né? E se hoje a gente esperar o cliente entrar pela porta, a gente vai vender só para quem quer comprar, a gente vai tirar pedido, né? E a venda, ela é sobre como que a gente cria processos que nos trazem previsibilidade. Eu consigo dizer em 3 meses quantas pessoas entram na porta da minha ótica e eu consigo dizer quanto dessas pessoas compram, né? Isso é básico. Mas como eu crio uma estratégia para vender mais para as pessoas que compraram para mim? Como que eu crio uma estratégia para eu conseguir prospectar no mercado? Então, exemplo, tu pode hoje, baseado no perfil do teu cliente, então vamos lá, tu jogou o Excel lá na inteligência artificial, pediu para ele te dizer quem são os teus principais clientes. Tu pode pedir para ele criar uma estratégia de construir fluxos de e-mail, de scripts de e-mail, né, de abordagens, considerando uma metodologia de vendas, tipo o spin selling, que é situação, problema, implicação e necessidade. Né? A gente ouve mais que fala. Como que a gente faz para ouvir mais do que falar quando a gente vende? É perguntando mais, perguntando melhor. Né? Então essa metodologia ela fala sobre isso. Então tu pode dizer assim, inteligência artificial, baseado nos meus melhores clientes e no seu comportamento de compra, crie para mim 3 mensagens de e-mail, 3 mensagens de WhatsApp e 3 mensagens de Instagram, baseado na metodologia Spin Selling, para que o meu vendedor, para que o meu prospectador possa encontrar e vender mais para os meus clientes. Ele vai construir, depois dele analisar e te dizer quem são os seus primeiros clientes, ele vai te dizer como tu deve abordar baseado numa metodologia. Sim, já dá pronto ali, né? Qual é o papel do gestor, do dono? É pegar aquilo, copiar e colar e enviar para o teu profissional? Não, é pegar e revisar. Sim, porque a inteligência artificial erra, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui lá e coloquei no ChatGPT as minhas 10 músicas que eu mais amo no universo. Eu amo música, né? Então eu fui lá e disse para ele, esse é o meu top 10. E aí eu pedi para ele montar uma análise sobre aquelas 10 músicas. Ele errou todos os artistas das músicas. Eu fui lá e coloquei uma música, exemplo, do Roupa Nova. Ele disse que a música é do Cidadão Kane. Entendeu? Exemplo, tá? Mas aconteceu. Então, a gente usa a inteligência artificial. Mas precisa da nossa inteligência. Mas precisa da nossa inteligência para a gente revisar, ter certeza e fazer as adaptações. Porque tu, como gestor, como dono de um negócio, conhece muito mais
do teu negócio do que a própria inteligência artificial, que vai se basear nos dados que estão ali disponíveis. Mas esse é um exemplo. Por que isso é importante? Porque se tu contrata um profissional para fazer esse trabalho de prospecção, de atendimento, para tu não ficar dependendo do cliente que entra na tua loja, tu precisa dar a ele processo, ferramenta, e tu precisa dizer para ele, ó, tu vai ligar para essas pessoas, tu vai dizer isso aqui e no final da semana a gente vai analisar como foi os resultados. Analisa, corrige, valida e põe para rodar de novo. Isso eu estou simplificando, né? Mas é isso, a inteligência artificial ela tem hoje uma capacidade de te dar uma estrutura e uma escala inimaginável. E além disso também, ela consegue te ajudar no planejamento estratégico, Total. Ela consegue ser um conselheiro ali na hora. Exatamente. Ela consegue, dependendo do que tu for pedir, né, como tu pede, é óbvio que entra a nossa inteligência, aquilo que a gente já sabe, né, e de dar os comandos. Quanto melhor o comando, melhor a resposta, né? Exatamente. Tu tem o que mais que tu usa hoje, Cláudio, na tua vida, assim, no trabalho, enfim? Eu uso muito, eu estou o tempo todo usando, eu uso para gerar relatório, eu já construí um sistema pela inteligência artificial para testar, fazer análise de projeção de mercado, muita coisa, mas eu vou trazer um exemplo de um projeto que eu atuo, e que eu acho que pode ser um caminho legal. Até inclusive eu posso dividir esse prompt depois. Legal. Não sei se vai para o YouTube ou outro local, eu posso enviar, daí a gente cria lá um linkzinho, a pessoa baixa. Que é o seguinte, tu vai pedir pro qualquer um, ChatGPT, Manus ou Gemini, que são os atuais, os que eu mais uso hoje. Vai pedir para ele fazer ele vai atuar como um consultor estratégico e pedir para ele fazer uma análise da tua empresa, do teu posicionamento e da tua vida dentro do digital, olhar teu site, olhar teu Google Meu Negócio, as tuas avaliações, olhar as tuas redes sociais, ele faz tudo isso. Tu loga, inclusive, dentro da inteligência artificial e ele acessa o teu Instagram para analisar os teus concorrentes. Então, por exemplo, a gente pode pegar uma região de Bento Gonçalves, pedir para ele fazer uma pesquisa de todas as óticas que tem em Bento Gonçalves e te dizer quais os teus pontos fortes e as tuas oportunidades comparados ao teu concorrente. Nossa, isso é ouro, hein? E ele gera um documento incrível. Esse documento tu pega, tu entrega para o teu time de marketing, tu entrega para o teu time comercial, tu como gestor pega esse documento e vocês vão fazer um trabalho para analisar aonde que tem que ser melhorado, aonde que tem que priorizar. E é incrível assim o quanto ele é assertivo. Qual é o segredo? É o prompt. É o que tu quer, é o que tu pede. A instrução, que a gente chama de prompt. Então, é incrível assim, a gente fez análises de empresas, de negócios incríveis assim, que com dados e com informações. E quanto mais específico tu e quanto mais comando específico tu dá, melhor é o resultado. Então é incrível, até eu posso mostrar aqui depois para vocês e a gente pode disponibilizar para quem quiser ter acesso aí e testar, que é mágica. É algo que a gente vai estar contribuindo, sem dúvida, e quem estiver disposto aí a melhorar o seu negócio, tenho certeza que vai querer esse prompt, não tenho dúvida, né? E pensando nesses times comerciais, hoje vocês trabalham com a MyConsult, enfim, lidam com o SDR, tem a prospecção ali, o que tu poderia trazer para o varejo? Sim. Né? O que as pessoas precisam fazer, as óticas precisam fazer, para não ficar só dependendo do cliente lá que entra aí para fazer um orçamento? Legal. O que a gente acredita assim, ao longo todos esses anos e em específico agora na MyConsult? A MyConsult é uma empresa que ela tem um portfólio de soluções comerciais, desde a estratégia, consultoria, execução, onde a gente opera, faz o trabalho de prospecção, né, terceirizado ou de captação, venda, e também hoje a gente está entrando na área de educação com palestra, workshop e outras ferramentas, inclusive recrutamento na área comercial, porque essa é uma dor nossa e a dor do nosso mercado. A gente já tem, inclusive, bem avançado esse tema. Nós acreditamos nos 3 pilares de uma estrutura comercial, que é pessoas, processos e tecnologia. Por que pessoas, processos e tecnologia nessa área? Porque a gente não pode contratar uma ferramenta sem ter clareza dos processos. Porque se a gente contrata uma ferramenta antes de ter uma clareza dos processos, a gente entra naquele 20%. Número dos 20% das empresas que não usam todas as funcionalidades que tem ali. Às vezes a gente acaba ficando com um elefante branco ali dentro da empresa, né? Eu conheço empresa que contratou o HubSpot, que é um super ferramenta de CRM, de automação, e que se tu não conseguir ter um processo bem estabelecido, tu vai basicamente usar 20% do que a ferramenta tem. Então, primeiro passo é olhar para as pessoas.
Eu costumo dizer que a gente contrata quem tem o hardware, o software a gente instala. E quando a gente faz uma entrevista, um processo de recrutamento, ali começa todo o desencadeamento produtivo de uma máquina de vendas. Porque se tu erra na pessoa, tu errou tudo. Tu pode ter o melhor processo. Se tu não tiver uma pessoa competente para executar, cai por água abaixo. Tu pode ter um processo razoável, mas se tu tiver uma pessoa competente, essa pessoa vai inclusive contribuir para melhorar esse processo. Tu pode ter um ótimo processo e as melhores tecnologias, mas se tu não tiver uma pessoa capacitada, competente, vai dar errado. Então o primeiro passo é ter clareza do que essa pessoa vai fazer, a gente chama isso de job description, então a descrição do trabalho dela, quais são as atividades. Então é muito importante deixar claro. Exemplo, tu vai precisar fazer ligações de prospecção ativa. E a gente sabe que historicamente as pessoas não gostam de ligar, inclusive porque não acreditam. Porque não gosta de levar não, né? Exatamente, mas levar o não faz parte, né, do jogo. A gente tem um estudo, a gente chama de funil do não. A gente tem um estudo em que a gente diz que a gente precisa de 104 atividades diárias de prospecção para a gente ter, no mínimo, 4 conversas de qualidade. Ou seja, 4 conversas de qualidade não são necessariamente agendamentos, reuniões. São pessoas que nos ouvem e que nos dão abertura. Logo, a gente recebe 100 nãos. O que uma pessoa que vai prospectar na tua empresa ou vai vender, mas vamos falar da prospecção, e vai fazer isso todos os dias, de segunda a sexta-feira, ela precisa de tolerância, porque para tu ouvir não, tu precisa tolerar, e tu precisa de disciplina, para que tu consiga executar aquilo de forma diária, consistente. Então, quando tu vai para uma entrevista, tu precisa avaliar isso. Então, o que a gente fez? A gente cruzou os nossos principais pré-vendedores, que são essas pessoas que prospectam, e vendedores, e mapeou as 6 habilidades técnicas e comportamentais desses profissionais, tá? E a gente chegou em alguns parâmetros, tá? Primeiro, a gente encontrou um parâmetro que é o sucesso alinhado a algumas características de arquétipo. Tá. Então, a gente percebeu que mulheres, o público feminino, ele tem uma aderência maior a essa posição. Hoje, 70% do nosso quadro é composto de mulheres. Inclusive, no projeto de vocês é a Amanda, ela é uma mulher. E existem características desse público que estão atreladas à função, e isso tem uma explicação, inclusive, na psicologia, que é o Big Five, que fala sobre isso. O quanto que a mulher ela tem uma maior capacidade de seguir processos, de ter disciplina. Então, é ciência, né? Então, não é só porque a gente fala assim, exatamente. Né? Tipo, que a gente faz mais, né? Faz melhor. Eu não discordo. Tá na ciência, não sou eu falando, né? Então, esse é um primeiro ponto. Isso significa que tu vai para uma entrevista e só vai contratar mulheres? Não é sobre isso. Mas tu começa a criar parâmetros. Então, quando a gente vai perguntar, a gente vai identificar se uma pessoa ela é capaz de fazer ligações em volume de forma repetida e consistente, tu não pergunta se ela gosta de ligar. Tu pergunta, me conta sobre a tua última experiência e como era a tua rotina. Se ela, no exemplo que ela der, ela não citar as ligações, é porque ela não fazia. E porque provavelmente ela não vai fazer. Ela vai ter dificuldade. Ela é aquele profissional, ou ele ou ela, que vai ficar só no WhatsApp. E só no WhatsApp tu não vai ter resultado. Ó, o detalhe, só o WhatsApp não tem resultado. A gente precisa pegar o telefone e ligar. Exatamente. Ó, e aí, a dica principal do negócio hoje aqui. E isso não tem nada a ver com IA. Tu percebe que a IA estava lá no início do processo. Agora a gente está falando de pessoas. De pessoas, né? Então, processos. Esse é o primeiro ponto. E, Cláudio, mas ligação funciona? Sim, 53% dos resultados que a gente tem hoje, eles são oriundos das ligações. E não é só na MyConsulting, o mercado diz isso. Pesquisas como o panorama de vendas da RD, pesquisa da MeTime já mostra isso. Ligar não é call center, é ter um discurso. Por isso que quando a gente prospecta, a gente tem que ter uma estratégia, tá? Que aí entra o próximo pilar, que é o processo. Então, assim, o que é uma prospecção? Prospecção é eu mandar uma mensagem no WhatsApp e esperar que a pessoa responda. Prospecção é eu ligar e a pessoa não me atender e eu nunca mais ligar. É eu mandar um e-mail e a pessoa não responder. Não. A gente tem uma estratégia
que ela chegou no Brasil em 2016, mais ou menos, que é oriunda de um livro chamado Receita Previsível, onde ela basicamente foi a criadora dessa segmentação, um profissional para prospectar e um profissional para vender. O vendedor ele tem que estar mais à frente no processo, gastando energia em visitar cliente, criar relacionamento, gerar proposta, apresentar proposta, fazer follow-up e vender. Se ele estiver prospectando, ele está dividindo o tempo dele e é cobertor curto. Tapa os pés, tapa a cabeça, tapa pé. Ele não faz nada bem feito. Então esse profissional de prospecção, ele é um profissional muito específico, a gente chama de SDR, tá? Ele já é hoje a 7ª posição em alta no LinkedIn, das mais buscadas. Caraca. Tem tanta demanda que não tem mão de obra, tá? Então esse é um desafio. Então formar pessoas é importante. Então prospecção é tu ter um fluxo de cadência onde tu mescla essas atividades. Vai ser um WhatsApp, vai ser uma ligação, Exatamente. vai ser um e-mail. Exatamente. Então, e-mail, WhatsApp, ligação, inclusive Instagram. Para a ótica, a gente chama essa estratégia de social selling. Então, isso é uma dica que eu dou também, estudar sobre isso. Porque tu tá vendendo para pessoa, pessoas compram de pessoas. Então, as redes sociais, se bem utilizadas, elas são bem importantes. Mas vamos lá. Qual é o recomendável? As conversões hoje, tá? Elas, em 93% das vezes, elas acontecem entre a 8ª e a 9ª tentativa de contato. Então, olha só, em 93% das vezes em que tu consegue marcar uma reunião de vendas de prospecção, exemplo, eu acionei alguém na minha ótica e o objetivo é visitar a ótica. Ou eu enviar lá uma mala com os óculos, ou enviar um representante meu ao domicílio. Tu marcar é o que eu considero o resultado final desse trabalho. Marcar uma reunião, marcar uma visita, tá? Marcar uma call, esse é o resultado. 93% das vezes que se tem sucesso acontece entre a 8ª e a 9ª tentativa. Nossa, sabe qual é a verdade? Olha a persistência, olha a perseverança aí que tem que ter. Até um termo muito importante, persistência, que é diferente de insistência. Insistência é chato, persistência tem processo, né? Então, assim, a grande verdade é que ou as empresas não fazem nada disso aqui que eu tô falando, ou se fazem, desistem na primeira, na segunda, quiçá na 3ª tentativa. Poucas empresas chegam na 8ª, na 9ª. Eu acredito que os lojistas óticos que nos assistem estão nessa faixa, assim, de quantos aí de vocês fazem essa prospecção ativa de ligar, de mandar mensagem, de fazer 8 contatos com a pessoa, 9 contatos. Então aí fica a dica do que pode ser feito. Então o Cláudio está deixando ouro aqui para nós hoje. E lembrem-se que quando a gente fala de persistência, não de insistência, não é tu ficar no WhatsApp ou na ligação falando a mesma coisa. Tudo bem, fulano? Já tem um retorno, já tem um retorno, já tem um retorno. Isso é chato. Isso é insistência. Primeiro porque considera que a pessoa ainda não te respondeu. Porque a partir do momento que ela te responder, interrompe o fluxo. Então as pessoas, é sobre isso, elas respondem entre a 8ª e a 9ª. Só que lembre-se que tu está mesclando. Tu não está mandando 8 mensagens no WhatsApp. Tu, obviamente, se e-mail fizer sentido. Cláudio, o e-mail não faz sentido no meu caso. Apesar de que, assim, as pessoas também não acreditam no e-mail. O e-mail é poderosíssimo. Com estratégia, né? Não é um e-mail de compre agora. Esses e-mails são quase nada abertos, né? Tem taxas de abertura muito baixa. É um e-mail com estratégia. Então, olha como eu vou conectar isso à inteligência artificial que a gente falou lá no início. 2 coisas. Primeiro, quando tu cria e pede para ele criar os scripts para tu fazer as 8 ou 9 tentativas no mínimo, o que tu vai fazer para ele? Tu vai pedir para ele criar baseado numa metodologia. Então, cada e-mail, cada mensagem no WhatsApp, cada ligação, cada mensagem no Instagram ou em qualquer outra ferramenta, ela tem uma estratégia e uma construção de uma narrativa. Em onde tu vai... Tudo bem, Jéssica, que é o Cláudio na My Consulting Brasil, eu tenho acompanhado aqui o site de vocês, o LinkedIn, o Instagram, que legal, parabéns pelo trabalho. Nós somos uma empresa que ajuda outras empresas do ramo óptico a vender mais com processos e com recursos como pessoas, tecnologias, organizando todo o fluxo comercial e fazendo com que você, proprietária, dona, se dedique a cuidar do seu negócio enquanto a gente cuida da parte de captação. Nós já ajudamos empresas A, B e C. Eu gostaria de 5 minutos na tua agenda para eu te explicar como a gente faz isso e entender se isso faz sentido para ti a longo prazo. É isso.
Pensa que tu vai fazer uma abordagem assim por e-mail, por ligação, por WhatsApp, por LinkedIn. A verdade é que o lead que está do outro lado, ele provavelmente não vai ver todas as mensagens, porque a gente não lê todos os nossos e-mails, concorda? A gente às vezes ignora as pessoas no WhatsApp, né? A gente não responde no direct do Instagram. Então, por que a 8ª nona? Porque existe uma estratégia para isso acontecer. E isso serve tanto para o B2B quanto para o B2C. Então, a inteligência artificial te ajuda a organizar e ser mais eficiente. E como que aquela lista que a gente pediu para ela avaliar e dizer quem são os nossos principais clientes vai ajudar? A tu colocar a energia do teu prospectador, do teu SDR, ou quiçá o vendedor, a falar com os leads que de fato têm interesse. Que tem uma maior probabilidade. Então, tu pode fazer essa estratégia para os teus clientes. Porque se tu tem 1000 clientes e tu não tem processo, o que aconteceu? Aquele cliente que comprou contigo lá em janeiro de 2024, nunca mais fala tu com ele. Nunca mais falou com ele. Ele não trocou a lente, ele não atualizou a lente, o grau, ele não trocou a armação, ele não comprou outro óculos. A esposa, ou o marido, ou os filhos, ou o tio, a tia, o avô, a avó não compraram de novo? Com certeza sim. E a gente quem está fazendo isso, tá jogando outro jogo, né? Tá jogando o jogo da previsibilidade, né? Cláudio, então é nessa linha. Assim, ó, tem dica para prospectar, tem os 3 pilares, né? Pessoas, processo e tecnologia, que é o que ficou aqui, a gente precisa alinhar isso tudo. Os negócios, eu acredito que a partir de agora, se não fizerem isso, vão começar a ficar para trás. Exatamente. A gente precisa trazer isso à tona, né? Precisa ser algo que a gente precisa enxergar, né? Ficar só esperando também não dá, a gente precisa, né, a gente precisa evoluir nisso também. Exatamente. Então, para a gente pensar, finalizar nossa conversa, olhando a nível futuro, assim, o que tu diria para os empresários que nos assistem, as pessoas que nos assistem, o que elas precisam focar? Tá bom. Eu sempre digo nos treinamentos que existe o mundo ideal, que é o que eu estou falando aqui, do mundo ideal, e o possível. Acho que a primeira etapa é escolhe um caminho e acredita e persiste neste caminho, pelo menos por 6 meses. Porque a gente é enxurrado de informações o tempo todo. Empresa que resolve teu problema com o IA para que tu nunca mais te estresse contratando pessoa. Empresa que promete que tu vai ter um CRM que vai trabalhar sozinho enquanto tu faz outras coisas. Empresa que te promete resultado A, B e C. Solução que te promete um resultado C, D e E. Enfim, estratégia, a gente ouve um guru, ouve outro guru, a gente ouve tudo o tempo todo. A gente precisa escolher um caminho e acreditar nele. Por que eu defendo a prospecção ativa? E a prospecção ativa, ela não é necessariamente só para uma base fria, ela é trabalho na base. Porque de tudo isso, a prospecção ativa é aonde tu consegue ter mais previsibilidade. Essa é a palavra do momento. Se tu faz um anúncio, tu não tem previsibilidade. Tu até pode ter números e indicadores históricos. Sim, mas não tem como saber. Difícil, por quê? Porque os anúncios, eles são impressões. É como a gente entregasse um folder na rua. Quanto mais tu imprime, mais tu é visto e mais chance a pessoa tem de clicar. Vocês percebem que os algoritmos e as estratégias nas redes sociais estão cada vez mais difíceis e complexas. Está todo mundo gerando conteúdo. Se todo mundo gera conteúdo, o que tu faz de diferente? Então, eu dou 2 dicas. Primeiro, profundidade em tudo que tu for fazer. Esse para mim é o lema agora do 2º semestre na minha empresa. Eu não quero um post por post. Um post só porque é viral, porque é hype. É profundidade. Então eu parabenizo inclusive vocês porque esse conteúdo que vocês estão fazendo é de profundidade. Ele é um conteúdo em que quem assistir até o final e todos os episódios e colocar em prática 30% do que viu aqui, vai mudar o jogo. Porque as pessoas querem a bala de prata, elas querem fórmula mágica e não existe isso. Então, eu acho que as empresas que se propõem a entregar conteúdo com profundidade, elas estão jogando outro jogo. Então, é o que está acontecendo aqui hoje, na minha visão. E o segundo ponto, em relação à prospecção ativa, é que essa é a estratégia que te dá previsibilidade. Porque tu vai olhar a tua base, tu vai olhar os teus produtos e tu vai identificar por comportamentos e parâmetros quais esses clientes têm aderência para comprar outros produtos. Seja para comprar para atualizar a lente, para comprar uma nova armação, para presentear alguém, para comprar um novo óculos, um kit novo. Tu tem que estar monitorando isso o tempo todo, porque esse cliente vai lembrar de ti. Porque tu tem processo, tu tem cadência. Sim, o que trazer, né, para fazer esse cliente lembrar de ti também, né? O que tu pode trazer de estratégia
Talvez ele não vá comprar contigo, mas ele vai te indicar alguém. Exatamente. E essa é uma estratégia muito mais efetiva, não tão cara, porque hoje o grande exemplo é tu vai ter que investir muito em anúncio para tu ver, para tu aparecer. É um jogo de leilão, quem põe mais dinheiro é quem mais aparece. Então, quando tu olha para esse processo, e aí tu vê o seguinte, vamos lá, eu abordei 100 empresas. Dessas 100 empresas, eu fiz 10 reuniões, eu mandei 8 orçamentos e eu fechei um negócio. E eu fechei um negócio, sei lá, de R$1.000. A conta é simples. Se eu fizer para 200, se eu fizer para 300, para 400, para 500, e se vai eu fizer subindo, isso, né? Vai aumentando. Exato. E aí entra a previsibilidade, que é tu olhar o que hoje no mercado a gente chama de funil de vendas. Quantos leads eu prospecto, quantos eu agendo, quantas as reuniões aconteceram, quantos orçamentos ou propostas eu enviei, quantos eu fechei. Quando tu tiver 3 meses ou 6 meses que eu comentei fazendo isso, tu vai ter um histórico desse período e tu vai poder dizer, bom, agora se eu botar mais uma pessoa que seguir esse processo, eu duplico, eu triplico. E esse é o jogo das empresas que ganham dinheiro, a previsibilidade. Então não é fórmula mágica, não é bala de prata, é trabalho. Então acho que esses dois pontos, levantar o braço eles e são, a manguinha eles são fundamentais. Baixar a cabeça e trabalhar. Cláudio, foi um prazer estar aqui contigo. Obrigada por ter aceito, obrigada por todo esse conteúdo, porque, de verdade, volta o vídeo aí, faz as ações, que tem bastante coisa que dá para fazer, e que nem tu falou, se todo mundo conseguir tirar 5% do que assistiu, do que viu e botar numa ação, com certeza muda resultado. Não tenho dúvida disso. Exatamente. Então, obrigada pela tua contribuição. Foi um prazer estar aqui contigo. Prazer é meu, obrigado. Depois, os feedbacks, se quiser, depois a gente faz um trabalho ali pro prompt. E muito obrigado, Jéssica, Carlos, pelo convite. Fiquei bem honrado e foi muito legal. Obrigadão. Valeu.